Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Bebê Protegido. Eu sou o Juliano Rocha, eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, sou instrutor de emergência pré-hospitalar para os bombeiros e também para várias outras corporações e empresas também. Formei vários e várias pessoas para atuar em emergência pré-hospitalar. E o meu intuito aqui, o intuito de quem faz o Bebê Protegido, é preparar você, preparar a mãe, para estar pronta para agir em situações de emergência com seu filho. Essa é o nosso principal mistério aqui. A gente sabe que as emergências têm uma probabilidade muito grande de acontecer, né? Os acidentes têm uma probabilidade muito grande de acontecer, e a grande pergunta é essa: caso eles aconteçam, você vai estar preparada para agir? Então, se não estiver, fique aqui com a gente que a gente vai te ensinar isso daí, a gente vai dar dicas de como você atuar em situações de emergência com o seu bebê, ou com algum outro bebê que esteja à sua volta. A vantagem de aprender algo desse tipo é porque você não fica só para você, não fica restrito a você e a sua família. Você pode dar amplitude para isso, né? O benefício que você adquire, você pode compartilhar com as pessoas à sua volta, com vizinhos, enfim. Por isso que é tão bom a gente focar em conteúdo, a gente investir em conhecimento, né? É uma coisa que meu pai sempre dizia, meu pai e minha mãe, né? Estude, meu filho, porque é uma coisa que nunca vão tirar de você, podem tirar tudo, mas nunca vão tirar seu conhecimento. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é definir o que é vômito. É importante a gente definir o que é vômito, né? Exatamente isso. O que fazer quando a criança vomita, né? O que fazer em caso de vômito? É a pergunta aí. Bem, vamos definir o que é vômito. Vômito é uma eliminação, né, de um alimento, eliminação desconfortável, involuntária, eliminação até forçada do alimento que a criança recebeu, né? Estava recebendo ali, pode ser um leite materno, pode ser um leite na mamadeira mesmo, pode ser um NAN, se for na introdução alimentar, já aquele alimentozinho. Então, ela é a eliminação, é desconfortável, é involuntária, é forçada desse alimento que ela recebeu. Normalmente, na maioria dos casos, ela é causada por infecção, né? Causada por infecção, mas existem várias outras causas. E muitas vezes, esse vômito, ele é uma defesa do organismo. Muitas vezes é uma maneira do organismo se defender e dizer, opa, eu não posso gastar energia agora para digerir esse alimento, ou opa, eu não tenho condições agora de digerir esse alimento. De acordo com a situação do organismo, ele, para se proteger, para se defender, para priorizar áreas mais nobres, para que áreas mais nobres do corpo funcionem, coração, pulmão, cérebro. Então, ele toma essa decisão involuntária nossa, a gente não opina sobre isso, de vomitar, né? Ele é uma defesa do organismo, exceto em casos de defeito congênitos. O que é isso, Juliano? É uma malformação na gravidez. Por exemplo, na gravidez pode acontecer um estreitamento intestinal. Isso aí a gente pode chamar de estenose. Esse estreitamento intestinal é uma malformação que acontece no feto, e aí isso seria isso causaria vômitos por conta dessa doença congênita. Mas o nosso foco aqui não é isso, é para atender a maioria das pessoas, né? Então a gente falou o que é vômito. Uma coisa importante também de falar é o que não é vômito. E isso aqui vai para pais de primeira viagem. O que não é vômito é aquela regurgitação. É ali quando a gente fala que o bebê gofou, né? Aqui no estado do Ceará, a gente usa esse termo, né? Quando o bebê bota para fora ali um pouquinho do leite que ele está mamando, né? A gente diz que ele golfou. Eu não sei aí no seu estado, você diz para a gente aí qual é o termo que você usa. Aqui é golfou. E o que é essa regurgitação? Ela é a eliminação de uma pequena parte, né? Uma pequena quantidade de alimento, normalmente uma pequena quantidade de leite, né? Que acontece ou na hora que você está dando de mamar, pode acontecer, ou então na hora que você vai botar ele para rotar, né? Você vai botar para rotar, isso pode acontecer também. E ele normalmente acontece em bebê, é normal, tá ok? E ele acontece por quê? Muitas vezes o bebê ele pode estar se alimentando rapidamente, fazendo uma sucção rápida. Ele pode também engolir muito ar, no processo dele de mama, ele pode estar sugando muito ar, pode levar também a uma regurgitação, né? Ou então ele pode, ou então você acabou dando alimento demais, né? O estômagozinho dele é pequenininho, ele não tinha como dar conta de todo aquele alimento, todo aquele leite que ele tomou, então ele regurgita o excesso. Então a regurgitação é uma coisa normal,
criança está bem, não tem problema nenhum, não tem com que se assustar. E eu estou falando isso porque regurgitação é normal, é inofensivo, tá? Mas eu estou tendo esse cuidado de falar, explicar assim, porque tem pais de primeira viagem que se assustam, né? E eu entendo que quando a gente está no primeiro filho, o cara pode ser preparado como for, o pai, a mãe pode ser muito preparada, mas com o primeiro filho, rapaz, quando está só o casal em casa com ele, um bebezinho, não tem mais ninguém para recorrer, para pedir uma ajuda, não está ali a sogra, não está a mãe, aí a gente começa a ver umas certas inseguranças, né? Engofa, aí a pessoa vê, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Então é normal, tá? Essa regurgitaçãozinha, se botar para fora essa pequena quantidade de leite, não tem nada demais, fique tranquilo. Se você for mãe de primeira viagem, fique tranquilo. Normalmente, quando a mãe de primeira viagem, a mãe dela, né? Ela está sempre ali no apoio, mas não consegue estar 24 horas. Por isso que é importante que você tenha esses conhecimentos. E o que a gente vai saber agora, falamos o que é vômito, falamos o que não é vômito, e agora a gente vai entender o que é que causa o vômito, né? As causas do vômito são muito importantes para que a gente saiba como proceder quando o bebê vomita. Então, como eu falei anteriormente, a causa mais normal, mais comum, mais corriqueira é devido a uma infecção. Ok? Então, é devido à infecção, ela, nesse caso, não vai se caracterizar uma emergência, né? Você não vai precisar, vomitou, tenho que ir desesperado para o hospital, não vai caracterizar isso. Essa é a causa mais comum, essa infecção. Como caso, como eu falei anteriormente também, pode ser devido a algumas doenças congênitas, como eu falei aqui do estreitamento do intestino, né, estenose, né? Pode ser uma causa de vômitos, aí no caso de uma doença congênita, seriam vômitos que iam ter uma certa recorrência, uma certa frequência. Esse deve ter um acompanhamento mais de perto do pediatra, né, e de uma equipe médica. Outra causa de vômito também, no meu ciclo de amizade, eu já vejo algumas pessoas comentando, talvez no seu ciclo de amizade você veja, que é intolerância alimentar. É quando o bebê ele tem como se fosse uma alergia à proteína do leite de vaca, né? E ele tem essa alergia à proteína do leite de vaca, a intolerância alimentar, e aí você tem que dar um leite específico para a criança. Termina que, ao menos no meu ciclo de amizade, eu já vejo algumas crianças com esse tipo de situação, de intolerância ao leite, né? E aí tem que ser um leite especial. Normalmente o leite especial é bem mais caro, né? É um leite bem mais caro. E aí os percalços que acontecem aí para quem é pai, né? Para quem é pai, para quem é mãe, tem essas situações aí do leite ficar caro demais se o seu filho tiver uma intolerância ao leite, né? A proteína do leite de vaca. E uma outra causa também outra que pode causar vômito é uma alergia a algum alimento. E eu vou dar um exemplo aqui do meu filho, eu tenho um filho aqui de 1 ano, né, o Aaron, e quando a gente estava na fase da introdução alimentar, a nutricionista dele, ela orientou a quando for dar uma fruta, você dá só uma fruta, tipo assim, eu vou dar banana, eu dou só banana semana todinha, e vou monitorar para ver se ele tem alguma mudança no comportamento dele, se tem alguma mudança na fisiologia dele. Então, a gente estava fazendo essa introdução alimentar com o Aaron, deu manga lá, adora manga. É legal que ele não começou a introdução alimentar, eu gostava muito de manga, depois a gente cortava a manga assim, né? Depois cortava os pedacinhos, e depois que dava os pedacinhos tudinho, entregava ali para ele, ele lambia, ficava cara toda lambuzada de manga, era uma festa, melava todo mundo. É uma alegria, assim. Criança brincando assim, é sinal que tá sadia, né? Então, com manga foi ok e tal, mas com banana, o meu filho, o Aaron, ele teve alergia. E a gente deu banana uma vez, ele vomitou, né? Ele vomitou, aí a gente, pronto, não demos nada, né? Passamos uns dias, eu estava em casa, a minha esposa sempre que ia começar uma fruta, um alimento novo, ela fazia isso quando eu estava lá. Por quê? Porque se acontecesse uma emergência, eu sabia o que fazer, né? Apesar dela ter o treinamento também, mas com 2 pessoas fica bem melhor, né? E ela fica mais segura também com a minha presença em casa, né? Bombeiro trabalhando na área de pré-hospitalar, com a banana. Meu filho vomitou a primeira vez, depois que vomitou, a gente monitorou ele, estava tranquilo. Então, passamos um tempo sem dar a banana. Acho que uns 2, 3 semanas depois, a gente, olha, vamos tentar a banana de novo, para ver se realmente foi a banana ou se não foi alguma outra coisa. E aí, de novo, quando a gente foi dar a banana, novamente ele vomitou, e agora vomitou e ficou um pouco molinho também, ficou molinho, então, tanto que
depois de eu avaliá-lo, a gente decidiu até por levar ele ao médico por precaução, não por questão de urgência ou emergência, mas por precaução a gente foi ao médico e foi constatado que ele tinha alergia à banana. E o médico pediatra lá, ele falou, olha, que isso é até comum em crianças, e aí já fica passando a minha experiência aqui para você, né? O médico pediatra disse, olha, até comum em crianças ter alergia à banana, mas o que é que ele disse? Se você não der essa banana para ele, passar 2, 3, 4 anos, e ele voltar a comer banana, pode ser que essa alergia tenha passado. Então, daqui a uns 2, 3, 4 anos, a gente vai ver de novo aí, dar uma banana para o Aaron, e aí vamos ver se ele já consegue comer normal, ou se ele vai ter essa alergia. Se tiver, isso vai fazer parte do dia a dia. Em todo caso, é importante você ter esse conhecimento, né, esse cuidado na introdução alimentar de uma fruta por vez, porque para poder monitorar, para saber o que aconteceu. A gente percebeu que ele tinha essa alergia com banana, e a partir de agora, sempre que a gente vai para a avó, vai para a creche, para onde quer que a gente vá, a gente diz, olha, não pode dar banana. Você sabe que banana é uma fruta muito comum, é uma fruta que criança normalmente gosta, né? Faz muito sucesso em todos os lugares. Então, mas a gente sempre diz, olha, não pode dar banana. Então, é muito bom ter esse conhecimento, porque a gente evita um mal maior. Uma das coisas que o médico falou é que se você der um alimento que ele tem alergia, então a primeira reação é um vômito. E você insiste naquele alimento. A outra reação é um vômito talvez mais forte. Se você ficar corriqueiramente, aí sim essa alergia vai ficar para sempre e ele vai apresentar, pode apresentar até outras sequelas, né, em relação a isso. Então, por isso que é importante ter esse tipo de conhecimento. Então, a alergia pode causar, alergia a algum medicamento pode causar vômito também, intoxicação, e aí vem o cuidado que se deve ter, que a criança, quando começa a ficar mais espertinha, ficar mais independente, ela é curiosa. Então, tudo que ela vê colorido, diferente, isso chama, isso salta aos olhos dela. E onde é que a gente vê muita coisa, muito líquido, colorido? É lá na cozinha, né? Tem aqui boa, tem um desinfetante verde, tem outro que é rosa. Então, isso chama muita atenção da criança. Por isso que a gente tem que trabalhar na prevenção, evitando que a criança tenha acesso a esse tipo de coisa, mas tem que entender que se ela tiver, se ela se intoxicar, ela pode vir a vomitar, e a gente vai falar mais à frente como é que você deve agir. Uma outra coisa que pode causar também vômito é um trauma. E a criança bateu a cabeça e isso está causando, por exemplo, algum edema dentro da cabeça dela. Esse edema, quando ele começa a comprimir o cérebro diz, opa, alguma coisa errada está acontecendo aqui. Desliga o resto que não é tão importante quanto a mim, o pulmão e o coração. Então, o sistema digestivo, o cérebro diz, não é para digerir nada agora não, eu quero energia para mim. E aí, para não digerir nada, o organismo acaba vomitando também. Então, o trauma também pode causar um vômito. Explicamos isso, vamos agora entender o que fazer, Juliano. Tá bom, eu já sei o que é vômito, eu sei o que não é vômito, eu sei o que causa, e agora o que fazer em caso de vômito? Bem, no geral, como eu já tinha dito anteriormente, o vômito por si só ele não requer grande preocupação, tá? Principalmente se ele não estiver associado a outros fatores, como intoxicação, como alergia, como trauma, como uma febre, uma prostração. Se ele não tiver associado, for só o vômito ali, então, tranquilo, não precisa você estar preocupado. É só o que, então, nessa situação, Juliano, o que eu faço? Monitora o bebê, você deve monitorar o bebê e você deve contar esse episódio para o seu pediatra. O bebê ele é para ter uma consulta mensal, né, com o pediatra. Você fica só monitorando, se não foi nada demais, foi só aquele episódio de vômito, você conta esse episódio de vômito para o seu pediatra. E aí ele vai fazer algumas análises, né? Vai procurar entender o que precedeu, o que foi feito antes, que precedeu esse vômito. Mas esse é o procedimento para a maioria dos casos de vômito, tá ok? Então, normalmente o vômito ele não causa preocupação, se ele não tiver associado a nenhum outro fator, o que você deve fazer é só monitorar o bebê e relatar esse fato ao pediatra. Agora, existem algumas situações que, felizmente, são menos comuns, no entanto, são muito perigosas, que essa você tem que estar atento. Porque se isso acontecer, aí você tem que estar esperto, tem que saber o que fazer, porque a criança vai precisar de uma atenção rápida. Precisar que você haja com rapidez e com exatidão.
Então, o que vem aqui é o seguinte, o que fazer em situações de emergência, né? Por exemplo, em caso de vômito, tá? Que gere uma situação de emergência. Nós temos um passo a passo, detalhado, tudo que deve ser feito, que é importante para ser seguido, né? O primeiro passo, a primeira coisa, a primeira análise, né? Mas eu não tenho como falar todo esse passo a passo agora aqui. Ele demora, eu tenho que explicar o que é uma avaliação primária, cada item da avaliação primária, a gente tem que. Ele é mais demorado. Então, eu vou procurar resumir o que você deve fazer agora numa situação dessa. Primeira coisa é avaliar o que pode ter causado esse vômito. Você tem que procurar entender o que foi que precedeu isso. E aí você vai avaliar, sabe, o que a criança comeu, o que a criança ingeriu. De repente, se ele estava brincando na cozinha e tinha armário aberto lá, tinha algum material de limpeza espalhado, ele estava brincando com alguma coisa desse tipo. Se ele estava sendo alimentado, qual alimento que ele estava comendo, ou se era algum alimento que ele já tinha alguma alergia, né? Tem que observar isso daí também. Se ele já estava apresentando alguma doença, se ele já tinha sangue nas fezes, né? Isso tudo tem que ser observado, né? Você tem que analisar a situação atual e o que foi que precedeu para você poder imaginar o que houve. Se houve um trauma, uma queda, uma pancada, um ferimento forte, um sangramento importante. Então, tem que avaliar isso. Se houve alguma intoxicação, se houve alguma alergia, se houve algum trauma, se ele já estava apresentando alguma doença anteriormente, isso deve ser observado. Então, primeira coisa, avaliação. Né? Avaliar o que pode ter causado esse vômito no bebê. Depois, monitorar os sinais vitais do bebê, e a gente já falou sobre esses sinais vitais. Né? Você segue nossas redes sociais, Bebê Protegido, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Procura lá, que tem uma live lá que está gravado, que a gente diz, é um conteúdo, tem mais de 30 minutos, a gente falando de sinais vitais, e tem os conteúdos em pequenininho também, de 1 minuto, dando algumas dicas sobre. Só você seguir lá que você vai ter essas informações. Mas, enfim, a gente vai monitorar os sinais vitais do bebê e vamos monitorar também o nível de consciência do bebê. Se for uma intoxicação, o que é, Juliano, o nível de consciência? Do jeito que eu estou falando para você aqui, orientado, falando, olhos abertos, eu estou alerta. Então, eu estou consciente do que eu estou fazendo. A criança, quando ela sofre algum acidente, quer seja, como eu disse, intoxicação, alergia, trauma, queda, ferimento, pancada, quando ela sofre algum tipo desse de acidente, isso pode vir a comprometer o nível de consciência dela. De repente, pode vir a comprometer o cérebro, e dependendo do quanto que compromete, o cérebro tende a desligar, ficar inconsciente. A pessoa desmaia e apaga e entra em inconsciência. Nesse caso, para você evitar isso, como você tem que monitorar a criança, o que, é que você faz? Você fica interagindo com ela, fica brincando com ela. A gente já falou em outras lives também que o bebê não pode dormir. Não é que ele não possa dormir. É que você tem que monitorar para saber se ele está bem. E o único jeito de você monitorar para saber se ele está bem, o jeito mais fácil, digamos assim, é interagindo com ele, é conversando com ele, é brincando com ele. Porque se ele estiver dormindo, fica mais difícil de você perceber as coisas. Então, por isso que você deve ficar interagindo com a criança. Então, é assim que você verifica o nível de consciência da criança, procurando interagindo. Agora, imagina, você está interagindo com a criança, e mesmo assim ela está caindo, e você, bebê, 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 e ele está assim, aí, opa, a situação está grave, ok? Então, você fica monitorando o sinal vital, nível de consciência. O que é que você vai observar? Quais são os sinais de alerta que você deve observar? Como eu já falei aqui, uma certa letargia ou apatia do bebê, ele vomitou e depois ficou assim, muito murchinho, muito fraquinho, muito malzinho. Isso é um sinal importante, né? Que aí vai fazer... Esses sinais que eu vou falar, sinais de alerta, eles vão requerer que você fique monitorando a criança e leve ela para o hospital. Então, essa letargia, essa moleza, essa apatia é um dos sinais que você deve observar. Irritabilidade incessante, a criança está chorando, chorando muito, e você vai acalmar e você não consegue. Depois do episódio do vômito, você foi acalmar o bebê e você não consegue acalmar. Então, isso daí também é um sinal de alerta. Opa, alguma coisa errada, né?
Então, uma letargia, ou então uma irritabilidade incessante. Dor abdominal, você apertar, ele está tranquilo, quando você aperta aqui na barriguinha dele, ele chora, né? Ele demonstra que está com dor naquele local. Então, uma dor abdominal é algo importante, isso aí a gente faz uma avaliação secundária, né? Como eu disse, não tem como explicar o passo a passo da avaliação secundária, mas numa avaliação secundária você vai verificar o abdômen, e aí você verificaria isso daí, né? Tem uma técnica para tocar o abdômen e ele perceber se ele está com dor ou não. Se ele tiver um inchaço abdominal também, é importante você observar isso. Se ele já tiver sangue nas fezes, antes do episódio, você já via que ele tinha sangue nas fezes, então é um ponto de alerta também. E se ele for uma situação de tem vômitos recorrentes, de instante em instante ele tende a vomitar. Então, essas são situações que eu falei aqui, essas situações de alerta, são situações que você deve levar o bebê para o hospital. Leva ele monitorando ele, verificando o sinal vital e deixando ele alerta, o nível de consciência, conversando com ele, interagindo com ele e vai para o hospital. Isso é o que deve ser feito com o bebê. Eu procurei resumir aqui o passo a passo, não está super detalhado como deveria ser, mas esse é o que eu pude resumir aqui para vocês. E eu queria te fazer um convite. Queria te convidar para o dia 8 de abril, às 20 horas e 20 minutos, eu, o Campos, né, e toda a equipe do Bebê Protegido, a gente vai estar fazendo um webinário, onde a gente vai te preparar para agir em situações de emergência com o seu bebê. A gente sabe que filho é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Então, acidente pode não ser uma coisa corriqueira, mas quando acontece, você não está preparado, o desfecho pode, na maioria das vezes, não é agradável. Então, é importante que nós estejamos preparados para situações como essa. Então, a gente vai te ensinar a estar preparada para agir em situações de acidente com seu filho, principalmente em engasgo. Por que a gente escolheu engasgo? Em crianças, em bebês de 0 a 4 anos, a maior intercorrência de acidentes são engasgos. Então, por isso que a gente escolheu esse. Esse é o que tem maior frequência de acontecer com crianças de 0 a 4 anos. É por isso que a gente escolheu. Então, você vai saber como agir em caso de engasgo. Então, não perde essa live. Ou melhor, não perde esse webinário. Te inscreve nele. Como é que vai se inscrever? Seguindo nossas redes sociais. Vai aparecer lá na bio do Instagram, no texto aqui do nosso Facebook, desse vídeo no Facebook, desse vídeo também no YouTube. Isso vai aparecer. Te inscreve, que é super importante você ter esse tipo de conhecimento. Então, 8 de abril, às 8h20, guarda essa data aí na tua agenda e eu te vejo lá. E agora sim, a gente vai abrir aqui a live para algumas perguntas, ó, estamos combinados. 8 de abril, 20h20, tá ok? E importante falar que o webinar é 100% online, 100% gratuito, então você consegue assistir da onde você estiver e você não vai pagar nada por isso e você vai aprender a desengasgar seu filho. E não só seu filho, mas as pessoas que estão à sua volta, você vai aprender a desengasgar, né? Então, vale a pena demais, eu te vejo lá. E agora vamos ver aqui, eu já vi que tinha pergunta aí. Se tiver pergunta, pessoal, pode mandar aí. Vamos ver se tem algum aí. Já colocaram o anterior, né? Meu filho caiu da cama e eu coloquei gelo e dei peito para ele se acalmar. E ele dormiu. Eu fiz errado? Nesse caso, tem uma coisa que a gente chama, se você, na emergência pré-hospitalar, que é a avaliação da cena. A gente tem que ter uma ideia, eu não sei qual é a altura dessa cama e qual o tamanho do seu filho. Mas quedas acima da linha dos ombros, ou seja, onde eu estou em pé, e se eu estiver numa altura acima da linha do meu ombro e eu cair, são quedas importantes que eu não posso negligenciar. Eu tenho que dar uma atenção especial para isso. Então, eu não sei da altura que seu filho caiu. Se a cama for muito alta, para o tamanho dele, por exemplo, o Aaron, a cama é mais alta do que ele. Então, se ele cair da cama, é uma queda importante. Em situações que podem gerar um trauma, quando a cama, a altura que ele caiu é mais alta do que o tamanho dele, eu não posso dar. Dar gelo é uma boa, mas eu não posso dar alimento para ele, porque, como eu tinha falado anteriormente nessa live mesmo, se ele tiver algum trauma, alguma pancada na cabeça que está comprometendo o funcionamento do cérebro, isso daí vai dividir a energia do corpo, o corpo está interessado em mandar energia, oxigênio, sangue, nutrientes para o cérebro, que é a máquina mais importante do nosso corpo. Então, o corpo quer mandar esses nutrientes, oxigênio e sangue para o cérebro.
Quando você come, o corpo, opa, eu tenho que atender isso aqui, mas eu tenho que atender aquilo ali também. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai vomitar. Se você der um leite ou uma mama, ele vai vomitar, dependendo do nível de trauma. E também você não deve botar para dormir, porque, como eu disse, se for uma altura importante, ele estiver dormindo, não tem como você monitorar o nível de consciência do bebê. Então, a situação é essa. Se for uma altura, uma queda de uma altura bem baixa, a tendência é que não tenha tanto problema, mas você deve avaliar o bebê. Se for de uma altura acima da linha dos ombros, como normalmente uma cama, a cama comum do Brasil aqui, ela tende a ser maior do que o bebezinho, é um fato importante. Então, vai depender muito do tamanho da altura da queda, tá? Vamos ver se tem outra pergunta aí. O que é mais importante, uma urgência ou uma emergência? Uma pergunta boa. Nos hospitais, todo hospital agora tem a triagem direitinho, né? Você entra no hospital, é avaliado, e aí você recebe uma fita se é urgência ou é emergência, né? A emergência, ela tem um risco de morte. A pessoa, quando a equipe hospitalar percebe que há um risco de morte, que a vida do paciente está em perigo, e aí eles tendem, a tendência é que isso é caracterizado como uma emergência, então esse paciente ele tende a ser atendido mais rápido, tá, ok? Existe um protocolo para isso, existem parâmetros para definir se a situação do paciente é emergência ou urgência. A equipe de triagem do hospital vai avaliar esses parâmetros e entender, não, emergência, tem risco de morte, então vai ser atendido bem mais rápido, porque há risco de morte. Emergência, há risco de morte. Urgência é um dano causado ao paciente, é um dano, mas ele não tem um risco iminente de morte, ele não tem ali, por conta daquilo que aconteceu, um risco de morrer. Imagine, vamos comparar aqui uma urgência, uma fratura, o cara pegou, estava jogando aí, torceu o joelho. Essa torção do joelho é um dano para o paciente, sim, mas não se caracteriza uma emergência. Ele não vai morrer porque o joelho torceu. Agora, imagine uma pessoa que teve uma amputação do membro inferior. Ali é uma emergência, porque se não for cuidado, a pessoa pode vir a morrer. Então, essa é a diferença. Emergência tem risco de morte, urgência não tem. Como é que definir isso? De acordo com os parâmetros que a equipe de triagem vai estabelecer. E a gente explicaria aqui, mas para a pergunta não ficar tão longa, a gente vai deixar essa definição. Emergência tem risco de morte, urgência não tem. Vamos ver, tem outra pergunta aí? Tem outra. Para acalmar o bebê, eu posso dar mama ou água após ele ter vomitado? O que é que acontece? Você tem que saber o que causou o vômito. Primeiro você tem que saber o que causou o vômito. Se são aqueles pontos de maior atenção, uma intoxicação, uma alergia, um trauma, você não deve dar em hipótese nenhuma. Tá? Não deve dar em hipótese nenhuma, porque você vai, talvez, imagina, o bebê está intoxicado, colocou algum líquido que não deveria lá, ou um veneno, talvez, não sei. Se você der, você vai piorar a situação, você vai empurrar esse líquido mais para dentro do tubo digestivo, do trato digestivo, né, do tubo, do esôfago. Isso vai complicar ainda mais. Então, você não deve dar nem mama, nem água após ele ter vomitado. Agora, claro, isso em situação de emergência. Se é aquele vômito normal, você não dá o vômito nem água, mas você fica monitorando o bebê. Você vê, não, foi só um ponto, uma situação pontual, o bebê está bem, a gente percebe que ele está bem, não teve nada, nenhum outro fator associado a esse vômito que justificasse, ele está tranquilo, aí você passa um tempo sem dar, e aí depois, a gente diz que depois de 2 horas você pode vir a alimentar o bebê normalmente, né? Você espera 2 horinhas, o bebê tende a comer de 2 em 2 horas, você esperou o tempo lá, tá tranquilo, não tem nada demais, aí você pode vir a alimentar o bebê depois dessas 2 horas aí do vômito, ok? Pessoal, agradeço demais aí a sua atenção, agradeço demais a sua audiência, tamo junto, espero ver você dia 8 de abril, às 20 horas e 20 minutos, onde no webinário que a gente vai te ensinar a estar verdadeiramente preparada para agir em situações de emergência com o seu filho. E principalmente a gente vai te ensinar a desengasgar o teu filho, tá ok? Então, te vejo lá, compartilha isso daí, porque é importante. Tem muita mãe que precisa dessa informação. Se você sabe como compartilhar, como levar essa informação para ela, então compartilha essa live, compartilha aqui as nossas redes sociais, Bebê Protegido.
com o seu grupo aí de amigos, grupo de mães. Normalmente, quando a pessoa engravida, as amigas engravidam também, né? Normalmente é assim. Então, certamente, se você é mãe, está assistindo a gente aqui, tem um monte de mãe, amiga sua aí que você tem. Então, compartilha aí com o grupo de mãe, as nossas redes sociais, Bebê Protegido. Te vejo no webinário. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau!